Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Aí você falou de uma experiência que você teve nos Estados Unidos, Nova York. Sim, sim. Tem algum grande ensinamento que você traz dessa experiência de lá? Muitos. Pode falar um, dois ou três que você quiser. Primeiro tinha uma coisa, né, que me marcou muito, assim, tô falando de forma de trabalho, né, assim, a forma profissional como o americano encarava o trabalho de cozinha era bem diferente da maneira poética que eu imaginei que fosse, porque eu estava habituado a ver e nas aulas, era muito aquela coisa dos franceses fazerem voilá e uma coisa assim e tal. E o trabalho da cozinha era muito diferente daquilo. Era muito sistematizado, parecia uma linha de produção, era uma forma completamente diferente de encarar as coisas. E você ser muito produtivo. Nos Estados Unidos tinha uma coisa que eu também demorei um pouco para entender, e olha só, parece que não, mas a gente volta a falar de política sem estar falando de política, Sim. né? Mas isso aqui me chamou muita atenção na época. Talvez isso tenha formado meus valores tão fortes assim sobre acreditar que isso é a melhor forma da gente tratar, sabe? Certo. Porque eu via que nos Estados Unidos você ganhava por hora de trabalho. E você tinha que ser extremamente produtivo durante as horas de trabalho. Era um formato muito diferente das cozinhas que na Europa e os grandes restaurantes contratavam muitos estagiários sem pagar nada. E aquilo ali ficava um trabalho muito devagar, você tinha muito meticuloso, mas no final das contas pouco produtivo, né? Assim, você não aprendia a fazer aquilo com celeridade. E nos Estados Unidos não, você tinha que fazer com a mesma excelência que os europeus faziam, mas tinha que fazer no tempo. Então foi onde eu comecei a ver assim, que aquela coisa de você mandar alguém para casa no meio do trabalho não era um prêmio, porque no Brasil, né, você falar no meio de um trabalho, não, vai para casa hoje, você está trabalhando muito mal, vai para sua casa. Aquilo era um prêmio, o cara ia ganhar uma noite de folga, no final das contas. Mas nos Estados Unidos não, o cara deixava de ganhar o dinheiro das horas dele trabalhadas. Então aquilo me marcou muito, como aquilo era importante para as pessoas, sabe? Você via as pessoas com vontade de produzir, de trabalhar, de melhorar. E aí eu trabalhei em lugares muito bons e vi uma coisa que formou muito a minha maneira de tratar as minhas cozinhas, depois que eu trabalhei, que era a gente fazer excelência, fazer a melhor comida possível, que era o que, afinal de contas, despertava a minha paixão, mas sempre de uma maneira muito excelente também para quem trabalhava. Então isso é uma coisa que desde o começo ficou na minha cabeça, que era gente, cuidar de gente. E a cozinha tem 500 milhões de metáforas possíveis e inimagináveis sobre isso, né? Porque é sempre um trabalho de time, é um trabalho de time, de grupo, né? Assim, se contar para alguém como funciona uma cozinha profissional... Vamos falar muito sobre isso. Você tem dificuldade de entender, né? Eu adoro um restaurante e o ambiente eu acho muito curioso. E é curioso como funciona, porque tem tudo para dar errado, né? É incrível, mas e aquilo ali de alguma forma meio, né, quase que mágica funciona, mas tem muito trabalho anterior àquilo, né? Que é o que a gente chama de pré-preparo, tudo feito direitinho e tal. Então acho que eu trouxe isso para minha vida, para minha carreira, né? Hoje em dia eu falo para os meus negócios, mas na época eu não tinha negócio ainda, estava começando a carreira, mas eu já tratava as minhas cozinhas com o máximo não tinha gente de mais, não tinha gente de menos, não tinha desperdício. São coisas que em restaurante, no final das contas, a gente acaba que hoje incomoda muita gente por várias questões, sustentabilidade, um monte de coisa, mas para mim a sustentabilidade do negócio por si só já era muito interessante no início. Ver as grandes cozinhas dos Estados Unidos funcionando assim, de maneira linda, aquilo me fez me apaixonar mais ainda. E aí, gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque lá tem muito mais. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho.